Um dos maiores desafios na Copa do Mundo foi a logística. O Brasil é um país muito grande, a gente tinha estádios no sul do país, como o Grêmio e o Beira-Rio, e tinha estádios no Nordeste, como Natal, por exemplo. Então, isso é uma coisa que foi um desafio grande, além de ter que também continuar tomando conta de todos os outros contratos da World Sports. Eu comecei trabalhando com gramados em si, mas mais voltado para a área do paisagismo assim que eu formei. Então, eu já venho trabalhando com isso desde a formatura. Trabalhei em algumas empresas de serviço, então eu costumava cuidar de grandes áreas verdes. Então, era, por exemplo, uma fábrica de uma General Motors, uma fábrica de uma Toyota. Eu era responsável por todo o planejamento, operação desse tipo de contrato de grandes áreas verdes. Então, e basicamente nessas fábricas que a gente trabalhava, alguns shoppings, tudo, 90% do que eles têm lá é grama. Então, nosso grande desafio era cuidar da grama e fazer isso da melhor maneira possível, com os custos mais reduzidos. Então, esse foi meu primeiro trabalho nesse mundo dos gramados, né? Então, eu trabalhei por volta aí de uns 10 anos nesse ramo. E com isso veio aí comecei meu aprendizado na parte de gramado nessa área do paisagismo mais especificamente. Aí por volta de 2011, 2012 eu já estava pensando em mudar um pouco de área, porque é uma área muito interessante essa do paisagismo, dos gramados, tinha bastante desafio, mas eu queria algo um pouco mais técnico. Eu estava procurando uma oportunidade para mudar um pouco de áreas, né? Eu achava que precisava mudar. Foi quando eu encontrei um anúncio da World Sports sobre uma vaga para agrônomo de gramados esportivos e achei que seria uma oportunidade legal, com bastante desafio aí, para poder trabalhar e talvez construir uma nova carreira. A minha relação com gramado esportivo não era tão grande, até porque eu cuidava mais de gramado de paisagismo, então eu tinha construído alguns campos, mas numa construção muito simples, nada tão detalhado, tão bem projetado como o gramado esportivo. Alguma fábrica queria, nós queremos construir um gramado para o pessoal, para os funcionários jogarem, nosso gramado aqui dos funcionários está meio ruim, o que a gente pode melhorar? Então, eu tinha já esse trabalho nesse meu outro, antes da World Sports. E então essa basicamente era a minha maior experiência toda, né? Eu acho que até um background que quando a World Sports optou por me contratar é a parte operacional, essa parte de toda a logística e todo o planejamento, tudo isso era nesse ramo que eu trabalhava, era bem desenvolvido e muito necessário, vamos dizer assim. E acabou isso também sendo um atrativo para o World Sports, que eles estavam procurando alguém para ajudar nessa parte, principalmente porque estava chegando a Copa, que seria uma operação bem grande que ia ter no Brasil a partir de 2013, 2014. Dentro desse trabalho que a gente já sabia, né, quando determinou a Copa do Mundo em 2014 para o Brasil, a gente sabia a demanda que ia ter. Mas precisava ter um networking específico, porque você tinha ainda um trabalho, ainda os estádios sendo projetados. E aí eu acabei conseguindo, né, sabia que ia ter uma visita de arquitetos dos estádios do Brasil na África do Sul, que era a Copa de 2010, preparando já para 2014. E aí eu acabei sabendo disso, fui para lá, dei uma sorte, conheci o pessoal no hotel, acabei fazendo um network, conheci muita gente, entrei mais dentro desse trabalho específico de como é que era a inteligência do que acontecia no Brasil, e através desse trabalho a gente começou a fazer os contatos e na Copa do Mundo foi um dos marcos grandes aqui para nós, porque a FIFA, pela primeira vez, teve um caderno de encargos programado, né? Porque eles tinham para tudo, para o estádio, para a cadeira, para a iluminação, para a entrada, para a saída, mas não existia um programado. Então o Brasil foi o primeiro, e aí a gente
acabou participando um pouco disso, junto com toda a indústria do gramado esportivo do Brasil, o que foi um marco, né? Hoje mudou-se todo o sistema e approach de como é feito pelas federações, justamente por causa desse trabalho. E quase toda a tecnologia que foi usada diferente no Brasil, diferente que eu falo de mais de ponta, acabou vindo pela World Sports, porque nós já tínhamos os contatos, a gente já estava num trabalho com eles, então o sistema de drenagem a vácuo, o sistema de reforço de fibra no gramado, então tudo isso acabou vindo pela World Sports e foi um marco realmente, o trabalho nosso, foi um trabalho muito grande, nós acabamos também fazendo parceria com uma empresa europeia que veio com gente, nós não tínhamos gente, não tínhamos equipamento suficiente, e mais uma vez esse trabalho nosso aí de compromisso, de mobilização, acabou sendo um marco e acho que foi um sucesso o trabalho que foi feito, porque também levou o Brasil para outro patamar que é seguido até hoje. Naquela época, o Fábio ele estava começando a se dedicar mais a todo o trabalho para a Copa do Mundo, que incluía as visitas nos clientes ou nas construtoras, então ele estava se dedicando mais a esse projeto da Copa do Mundo, então precisava liberar um pouco do tempo dele, dos contratos e dessas áreas para poder se dedicar nessa área da Copa do Mundo. Então foi aí que eu entrei e comecei, então eu auxiliava o Fábio nesses contratos, tudo, ainda e com uma supervisão dele, para poder então ele usar o tempo dele todo para focar essa parte da Copa do Mundo, aí de desenvolver os clientes, os projetos, porque quando a gente pensa na Copa do Mundo a gente só pensa no estádio em si, mas não é, né? Cada seleção precisa de um centro de treinamento, cada sede precisa ter centros de treinamento para as seleções que vão jogar lá poderem treinar, então numa Copa do Mundo, a gente teve 12 sedes, eu vou dizer que a gente talvez tenha tido 60, 70, 80 centros de treinamento. Então teve todo esse desenvolvimento. E o Brasil, naquela época, estava acordando para uma qualidade melhor de gramado esportivo ainda. Então, assim, a Copa do Mundo foi uma virada de página muito grande para o Brasil. Então você tinha muita coisa a mostrar e a provar para os clubes, para os clientes, de que aquilo que a gente estava propondo era algo que realmente ia fazer diferença nos gramados. A Copa do Mundo em 2014 no Brasil, ela foi um divisor de águas, né? Não só para a World Sports, mas para o segmento inteiro do futebol, as outras empresas de gramados, né? Todo o segmento que trabalha com gramado esportivo foi um divisor de água. Quando chegou em 2014 no Brasil, se criou esse manual, então todo mundo falou, pô, pera um pouquinho, não adianta a gente ter esses estádios maravilhosos, coberturas lindas, os estádios bacanas, tudo confortável para as pessoas, maravilhosos, e o palco de jogo não está em condição. Então, a Copa do Mundo no Brasil foi a primeira na história que teve um padrão de campo, que fez drenagem a vácuo, sistema de fibra obrigatório, de reforço de fibra. Então, foi um desafio muito grande para todo mundo, a gente também muita coisa novidade, né? Mas ela foi uma satisfação muito grande, né? O nosso país, né? Em casa, a gente trabalhando com gramado, então isso realmente é o ápice de qualquer um que trabalha com gramado esportivo. Então foi uma satisfação grande, né? E mudou, realmente a gente pode falar que mudou o padrão, a gente subiu a barra de um jeito que não tem como voltar para trás. Então isso foi ótimo, acho que para o futebol brasileiro, para o sul-americano em todo, porque vai puxando todo mundo. Quando você tem um referencial maior, todo mundo, né, se baseia naquilo. Baseia naquele melhor. Também ainda falando sobre a Copa do Mundo, a World Sports teve condição de participar do primeiro encarte de campos esportivos, que foi onde a gente teve um checklist, os procedimentos corretos que tinham que ser aplicados para a construção dos campos, dos estádios e dos centros de treinamento. Então isso foi um privilégio da World Sports ter participado também desse primeiro encarte da FIFA, de como tem que ser os procedimentos de construção e de manutenção dos campos. A participação, acho que total da World Sports durante a Copa do Mundo foi não só ter trazido as tecnologias diferenciadas, como a luz, as fibras e os maquinários, então foi usado praticamente em todos os campos da Copa do Mundo, mas também a gente teve a possibilidade de fazer e participar da construção dos campos também que foram usados na Copa do Mundo. Então, o Arena Neoquímica é um deles, o Beira Rio,
em Natal, o estádio do Natal e o estádio de Cuiabá. E aí participamos dos outros 2, que usaram a mesma tecnologia da FIFA, não foram usados para os estádios, mas eram hoje em dia o campo do Grêmio e também depois o campo do Palmeiras. Isso, aí depois então eu fui assumindo cada vez mais contratos pela World Sports até me tornar, quando o Fábio voltou, passou a se dedicar quase que 100% para a Copa do Mundo, aí eu já estava assumindo praticamente todos os contratos da World Sports e aí já na reta final, quando tinha toda a parte tinha muito serviço para a Copa do Mundo, então por exemplo, instalar a drenagem no estádio, no centro de treinamento X, ou fazer tal serviço, teve muita coisa que foi, em termos de serviço, que foi feito para a Copa do Mundo. Eu comecei por aí, né, como ali gestor de toda a operação da World Sports, eu comecei a trabalhar nesse tipo de projeto, até que quando começou a chegar perto da Copa do Mundo, quase que toda a operação da World Sports era voltada para a Copa do Mundo. Eu participei, meu primeiro envolvimento direto talvez tenha sido na Arena do Grêmio, no Grow-In do campo, então o Fábio ficou lá até a construção, do final da construção da arena, e aí a partir quando fomos semear lá o gramado, tudo, aí então eu passei um tempo lá acompanhando o Grow-In, enquanto o Fábio se dedicava a outros projetos, e aí foi indo, à medida que a gente foi pegando novas obras, então depois veio a Arena das Dunas, a Arena Cuiabá, então o Fábio o Fábio era responsável por todo esse processo da construção. E aí quando a construção estava finalizada, o gramado pronto, aí eu entrava nessa parte de auxiliar na manutenção desses gramados todos, né? Um dos maiores desafios na Copa do Mundo foi a logística. O Brasil é um país muito grande, a gente tinha estádios no sul do país, como o Grêmio e o Beira-Rio, e tinha estádios no Nordeste, como Natal, por exemplo. Então, essa viagem, esse deslocamento em todos esses lugares, então era o que mais demandava, porque às vezes você ficava 4, 5 horas no estádio, mas para você se deslocar para outro estádio você levava 24 horas, então isso é uma coisa que foi um desafio grande, além de ter que também continuar tomando conta de todos os outros contratos da World Sports. Você tem que estar com a cabeça no Beira-Rio e não esquecer do Alphaville Tênis Clube, ou você está em Cuiabá, lá no dia a dia, sabendo que está tendo um serviço de aeração no Sírio, que você precisa estar preocupado e checando se está tudo correndo muito bem. Então era uma demanda quase que da hora que você acordava, a hora que você ia dormir, pensando em gramado esportivo. Isso para mim foi sensacional, porque também foi um aprendizado muito grande no meu começo da carreira da World Sports. Então isso ajudou muito a entender toda essa logística, essa loucura que foi a Copa do Mundo em termos de trabalho, né? Realmente, todo mundo pensa que a Copa do Mundo são só os estádios, mas tem todos esses centros de treinamento que é muito maior do que todo mundo imagina. Então, a FIFA visita talvez 100, 200 campos para selecionar 50, 60, 70, né? Então, você imagina que, por exemplo, no Brasil foram 32 seleções e cada seleção teve seu centro de treinamento. Então, a FIFA precisa oferecer esse centro de treinamento para cada seleção. E você não pode oferecer 32 para 32, você tem que ter lá 50, 60 centros de treinamento para que as seleções escolham cada centro de treinamento. E aí depois vem todo o trabalho de preparação. Então, a Copa do Mundo no Brasil tinha uma equipe que trabalhava para a FIFA, também visitando tudo, mas quando precisava executar algum tipo de trabalho, então isso era ofertado para as empresas do ramo, e a World Sports, graças a Deus, conseguiu ganhar vários desses projetos, então a gente estava também atuando em muitas partes do Brasil e muitas vezes em locais que você não tem os materiais que você precisa, os maquinários, porque o gramado esportivo tem esse problema, que você depende muito de maquinário específico. Então, você está às vezes no interior do Nordeste ou até no interior de São Paulo. São Paulo você chega a ter 6 horas de distância entre São Paulo e uma cidade do interior.
e você precisa de um equipamento lá que às vezes não é muito fácil achar. Então, todo esse trabalho que envolvia desde o planejamento até a execução e depois a transição de um trabalho para o outro, porque a rotina não parava, você terminava um serviço e já passava para outro. E às vezes você estava até fazendo um trabalho aqui, mas acompanhando outro lá, então tinha toda essa parte de envolvimento em vários serviços ao mesmo tempo que demandava muito da gente, mas que também para mim foi um grande aprendizado. Você acaba sendo agrônomo, mecânico, gerente de logística, tudo isso ao mesmo tempo, né? Então isso te traz uma bagagem muito grande que é muito importante para esse tipo de projeto do tamanho de uma Copa do Mundo. A Copa do Mundo em 2014, por essa questão de existir uma especificação pela primeira vez na história de Copas do Mundo, a gente foi buscar, como sempre, esse DNA da World Sport de inovação, então a gente foi buscar as parcerias lá fora. Então, desde quando anunciou a Copa do Mundo, a gente já tinha, né, desde a fundação da empresa, a gente já tinha esse DNA de estar sempre buscando inovação. Na Copa do Mundo, fomos buscar o que melhor se tem. Então, sistema de reforço de fibras, quem trouxe a máquina a primeira vez foi a World Sports, o sistema de drenagem a vácuo com insuflamento e principalmente a Arena do Corinthians, né, que foi o estádio de abertura, até hoje é considerado o melhor gramado do Brasil e é um gramado único, porque ele é um gramado de grama de inverno num país tropical. Então a gente tem aquele sistema de resfriamento que foi um estudo bem detalhado, bem intenso com um parceiro americano para fazer esse estudo de quanto de temperatura que tem que abaixar, tal, aquele sistema que tem mais ou menos 30 quilômetros da tubulação com uma serpentina a 20 centímetros de profundidade no campo para resfriar e manter o gramado mais as fibras que ajudam na tração. Então a gente tem uma grama de inverno pura no campo, né? Então é uma coisa única no hemisfério sul inteiro, não tem quem tenha isso, né? O pessoal tem muito aquecimento, mas não resfriamento de campo, né? Na Europa você tem por questão do frio, da neve. Então é uma satisfação grande, né? Até hoje, depois de mais de 10 anos, ainda considerado o melhor gramado do país, a Arena Corinthians, né? Na Copa do Mundo, a gente teve a oportunidade de trazer ainda mais tecnologias que hoje praticamente todos os estádios do Brasil estão usando, né? Então uma das tecnologias foi trazer a iluminação artificial, porque a maioria desses estádios que foram feitos para a Copa do Mundo, eles eram mais fechados, um pouco mais, e com um problema muito maior de sombra. Então, das primeiras coisas que a gente precisou trazer foi a iluminação artificial, que é usado aqui também no Corinthians. Outras inovações foram a fibra sintética, que é costurada dentro do gramado. Hoje a gente tem 2 estádios com a fibra costurada, que é aqui no próprio Corinthians, onde a gente está fazendo essa gravação, e também no Grêmio, e também no Maracanã. Outras inovações que a gente teve foram os maquinários que a FIFA exigia e a gente conseguiu trazer e importar eles para o Brasil na parte de corte, na parte das práticas culturais, que também a gente não tinha ainda a disponibilidade ou fácil acesso antes da Copa do Mundo. E acho que depois o que aconteceu de principal, que a gente tem bastante orgulho de ter participado, é a construção desse campo aqui, na Arena Neoquímica, que é um campo diferenciado porque também tem fora o sistema de drenagem a vácuo, tem também um sistema de resfriamento de solo. Então esse gramado ele tem a grama de inverno, que é mantida durante o ano inteiro, por causa dessa tecnologia completamente diferenciada. Eu, pessoalmente, não conheço nenhum outro lugar do mundo, que a gente escuta mais de esquentar o solo, mas não resfriar o solo. Mas aí a gente tem condição de ter uma grama de inverno aqui, que é a mesma grama que é utilizada, né, que hoje em dia é referência para a gente nos campos da Europa. A gente pode dizer que 2014 foi uma virada de página, porque trouxe o patamar, né? Ele trouxe a tecnologia e trouxe a importância de um gramado bem feito, para o evento, para o clube específico, e aí você entra, como eu falei antes, você entra na questão de diminuição de lesões, mas principalmente para o evento e para o evento televisivo, a importância que é, né? Basta ver hoje, o gramado esportivo está na mídia, o quanto que se fala hoje da importância do gramado. É natural, é sintético,
né, qual que é o melhor, o que dá para fazer. Então, tecnologia hoje tem, acho que é importante deixar claro que a gente tem, e eu acho que a gente, enquanto World Sports, a gente tem a consciência bem clara do quanto que a gente ajudou na formação desse mercado aí no Brasil. Considerando então o cuidado que o Corinthians tem e a Arena tem com o gramado, era de suma importância, sempre foi de suma importância a busca por um fornecedor que tivesse aí qualidade e know-how no assunto. A World Sports aí desde o início faz a manutenção do gramado, é um trabalho constante, existe uma equipe sediada aqui no clube, né, aqui no estádio, ela é liderada por um engenheiro agrônomo. A gente sempre teve toda a atenção que a gente gostaria, precisava, inclusive em projetos mais diferenciados, como foi a própria NFL. Então, em 2024, a gente teve um jogo Corinthians e Flamengo aqui, que não dá para dizer, é um dos maiores clássicos, talvez o maior clássico do país, no dia 1º de setembro. E no dia 6 de setembro, nós tivemos o jogo da NFL. 5 dias depois, no dia 11, se não me engano, a gente teve um jogo de volta do Campeonato Brasileiro. Então, nós tivemos 4 dias aí, basicamente, para transformar o gramado para o futebol americano e depois mais 4 dias para retornar ao soccer, né?